E aí, turma, tranquilo? Nesse vídeo eu mostro como você pode utilizar estatística para resolver problemas de genética. Bons estudos, até mais! Esse vídeo no formato PowerPoint está disponível no Moodle. Acesse material de apoio e vá em projeções. Vamos começar falando de probabilidades. E a probabilidade que a gente vai ver aqui dentro da genética é uma probabilidade bastante elementar, nada complicado, sem exercícios mentais muito intensos. O importante a gente ter em mente é que toda frequência relativa de um evento é uma probabilidade. Então, por exemplo, se você tem um conjunto com 10 elementos e categoriza esse conjunto em dois grupos, sendo que cada grupo tem 5 elementos, a frequência relativa de A no todo vai ser 5 sobre 10 igual a meio. Da mesma forma, vai acontecer com a frequência relativa em B. Então, 5 sobre 10 igual a meio. Isso quer dizer o seguinte, que nesse meu universo de 10, a probabilidade de eu mostrar um elemento do conjunto A é de 50%. É a mesma probabilidade de eu mostrar um elemento do conjunto B. Então, essa ideia de frequência relativa, estando associada com probabilidade, é extremamente importante dentro da genética. Evidentemente que ela funciona bem também em outros campos, em outras ciências. Se a gente pegar esse exemplo, a probabilidade de um dado que é jogado cair com qualquer um dos lados para cima é a mesma para todas as situações. Um dado tem 6 lados, então esse é o teu universo amostral. O lado 1, a probabilidade dele cair para cima é de 1 em 6. É a mesma probabilidade para o lado 6, por exemplo, 1 sobre 6. A soma dessas probabilidades todas te dá o universo completo. Então, a probabilidade aqui é mais ou menos 0,17. Se você multiplicar por 100, 17%. Então, 17% é a probabilidade de você ter, quando um dado não viciado é jogado, 17% é a probabilidade de qualquer um dos lados cair voltado para cima. Nesse exemplo aqui do livro lá do Peirce, ele trabalha com cartas de baralho. Então, existem 52 cartas no baralho. A probabilidade de você pegar uma qualquer nesse universo todo vai ser 1 sobre 52. Isso dá um valor relativamente pequeno, cerca de 2%. Eu estou apresentando em porcentagem porque eu pego o valor que eu tenho interesse, divido pelo total e multiplico por 100. Eu obtenho dessa forma a porcentagem. Então, essa é a ideia básica que a gente trabalha dentro da genética. Você vai usar frequência relativa numa quantidade relativamente grande de situações, principalmente aqui dentro da genética da transmissão. Vamos olhar essa situação aqui. Eu tenho aqui um macho, uma fêmea, aqui os gametas. Então, o macho tem um espermatozoide que carrega esse alelo,
um outro espermatozoide carrega outro alelo, a fêmea produz óvulos que carrega o alelo A grande ou o alelo A pequeno. O genótipo desse macho, ele é um monohíbrido, e a meiose, então, segrega esse genótipo nos gametas. A frequência do alelo A grande em um espermatozoide qualquer é meio, e a frequência do alelo A pequeno em um espermatozoide qualquer também é meio. Por que é meio? Você tem um indivíduo dividido pela meiose em porções iguais. Essa é a ideia básica. A mesma coisa que para a fêmea, então ela também é um heterozigoto. Os alelos vão dividir nos gametas igualmente, a mesma frequência para os dois. Então, só relembrando, esse é um cruzamento entre dois monohíbridos. Se for perguntado qual a probabilidade de eu amostrar esse homozigoto aqui, já foi dito em uma outra ocasião que os alunos têm sempre essa ideia aqui. Eu pego o quadro, divido por 4, esse A grande ocupa apenas um quadro entre os 4, então a probabilidade dele vai ser 1 em 4, isso é uma frequência relativa, e corresponde a 25%. Essa ideia não é interessante, apesar dela fazer sentido nesse momento, porque na genética de populações esse quadro novamente vai aparecer e as coisas não funcionam desse jeito. Então é melhor a gente usar regras de estatísticas desde já para descobrir as frequências desses genótipos na F1. Esse genótipo, então, por exemplo, A grande, o que é esse genótipo A grande? Ele é a fusão de um gameta que carrega o alelo A grande com um outro gameta que também carrega A grande. A frequência com que esse gameta carrega A grande é meio, e a frequência com que esse outro gameta carrega A grande também é meio. Então, esse indivíduo é formado por isso e isso. A grande e A grande. Quando eu tenho E, na regra estatística, então, eu multiplico. Essa é a regra da multiplicação. Os eventos são independentes e quando eles ocorrem juntos, as probabilidades de ocorrência são dadas pela multiplicação das probabilidades individuais. Então, a probabilidade de eu mostrar, por exemplo, esse heterozigoto aqui, é da mesma forma, ele é a junção de um gameta carregando o alelo A grande e um outro gameta carregando o alelo A pequeno. A frequência aqui é a mesma dos dois alelos, eu multiplico e obtenho o mesmo valor. Então, em todas as situações dentro desse quadro de Punnett, como eu tenho cruzamento entre dois monohíbridos e a frequência dos alelos é a mesma nos gametas, para qualquer situação aqui, a probabilidade de encontro vai ser sempre a mesma. 0,25, 25%, 1/4. Se você somar essas probabilidades individuais, são frequências relativas e, portanto, são probabilidades. Se você somar essas probabilidades individuais, você tem o todo, 1. E nessa outra situação, a gente continua com aquele cruzamento entre dois monohíbridos. Aqui os alelos do macho e da fêmea, todos eles ocorrendo com a mesma frequência. Não mudou nada daquela situação. E aqui eu tenho a F1. Qual é a probabilidade de eu amostrar um heterozigoto nessa descendência? O heterozigoto é isso daqui. Então, o heterozigoto pode ser A pequeno, A grande, ou A grande, A pequeno. A gente viu que a frequência de cada genótipo aqui é igualitária e corresponde a 0,25, 1/4. Então, A pequena A grande ocorre com uma frequência de 0,25, A grande A pequena ocorre com uma frequência de 0,25. Como eu tenho ou, eu
somo. E essa é a regra da adição. E a probabilidade, então, de amostrar um heterozigoto nessa descendência é de 50%. O 50% é dado dessa forma. 0,5 multiplicado por 100, 50%. Qual é a probabilidade de amostrar um homozigoto? Também 50%, porque um homozigoto é A grande ou A pequeno. E com esse ou, então, eu somo as probabilidades individuais. Existe uma outra situação que, ao invés de a gente imaginar ou e, eu penso se. Então, se uma coisa acontecer, vai ser assim. Isso é chamado de probabilidade condicional. Usando esse exemplo que ele apresenta em cima, esse exemplo está lá no livro do Peirce, só que eu vou mudar as letras, vou continuar com o nosso A grande e A pequeno. Então, novamente, eu tenho um cruzamento entre monohíbridos, e eu tenho aqui a possibilidade de genótipos aparecerem na descendência. Quando eu olho para os fenótipos, e é isso que na maioria das vezes vai interessar aqui na genética da transmissão, eu tenho esse conjunto que eu destaquei com o mesmo fenótipo, e esse outro genótipo com um fenótipo alternativo. Então, quando eu olho aqui dentro, todo mundo, usando o exemplo que ele apresenta aqui em cima, é alto. Esse que está separado não é alto. Bom, se eu olhar só aqui entre os altos e perguntar qual é a probabilidade de eu amostrar um heterozigoto se ele for alto? Então, se eu olho para esse conjunto somente, o heterozigoto acontece 2 vezes em 3. Então, 2 em 3. Isso me dá cerca de 66%. Então, se eu olho para os homozigotos dominantes, os altos, e pergunto qual a probabilidade de eu amostrar um heterozigoto entre os altos? Essa probabilidade é de 66%. Probabilidade condicional pode ser utilizada numa série de outras situações. Por exemplo, vamos imaginar um cruzamento onde, novamente, eu tenho 2 indivíduos com o mesmo fenótipo, um deles sabidamente é heterozigoto e o outro não. E eu quero saber qual é a probabilidade, por exemplo, de eu ter na descendência heterozigotos entre os altos. A gente já viu que esse grupo aqui, que tem o alelo A grande, é alto. Mas para eu voltar àquela ideia de que a probabilidade aqui é de amostrar 2 heterozigotos entre 3 possibilidades diferentes, dando então 66%, esse valor só é válido para esse tipo de cruzamento aqui, cruzamento entre 2 monohíbridos. Eu posso começar a imaginar a seguinte situação. Bom, esse indivíduo que eu não sei o genótipo, qual a probabilidade dele ser um heterozigoto, já que ele é alto? Se ele veio de um cruzamento entre 2 monohíbridos, a probabilidade dele ser heterozigoto, a gente já viu, é de 2/3. Se ele for heterozigoto, a probabilidade de eu mostrar um heterozigoto na descendência também é de 2/3. E aí, então, por conta desta dúvida aqui, a probabilidade de eu mostrar um heterozigoto na descendência vai ser 2/3 vezes 2/3. O primeiro 2/3 aqui está relacionado à possibilidade de um dos pais ser heterozigoto, caso ele seja produto do cruzamento entre monohíbridos. O segundo 2/3 está relacionado à possibilidade de aparecer um heterozigoto na descendência, caso ele seja alto.
Como eu tenho duas dúvidas, uma está relacionada a F1 e a outra à geração parental, eu multiplico, isso vai me dar aproximadamente 44%. Então, por conta da dúvida, a probabilidade de eu ter um heterozigoto na descendência fica menor. Então, essa probabilidade condicional ela é extremamente interessante, é muito utilizada em genética médica, mas quanto maior o número de dúvidas, menos preciso é a tua estimativa. Então, você percebe que a probabilidade sai de 44% e vai para 66%, se de fato eu tenho o cruzamento entre dois monohíbridos. Mas isso pode ficar extremamente mais complicado, é um exercício de raciocínio matemático bastante intenso. Imagina essa outra situação agora, onde eu tenho o cruzamento entre dois híbridos. Então eu tenho dois genes, cada um deles com dois alelos. Por conta da independência dos genes, eu tenho a formação então dessas 4 possibilidades de alelos carregando genes diferentes. Todas elas com a mesma frequência. Então, todas elas com a mesma probabilidade, 25%. Se você for questionado qual a probabilidade de eu mostrar um indivíduo que tem as duas características recessivas, você pode montar um quadro de Punnett como que está aqui, contar, tem 16 casinhas, em apenas uma delas aparece indivíduos com as duas características recessivas. Então a frequência desse indivíduo é 1 em 16, a probabilidade dele ser amostrado, ou dele aparecer na descendência, é de 6,3%. Agora, vamos tentar fazer isso, vamos produzir esse número aqui, usando aquelas regras de estatística, em particular a regra da multiplicação. Esse indivíduo é o produto de dois genes diferentes, genes independentes. Então ele pode ser visto de forma isolada. De um cruzamento desse tipo aqui, que é o que eu tenho aqui na geração parental, qual a probabilidade de eu ter um indivíduo recessivo? A gente já sabe que é 1/4. Se eu olho para o outro gene, e novamente eu tenho um cruzamento entre monohíbridos, está aqui na geração parental, qual é a probabilidade de eu ter um indivíduo recessivo? Novamente, 1/4. O que o indivíduo A pequeno, B pequeno, B pequeno é? Ele é A pequeno, por mais engraçado que isso possa parecer, e B pequeno, B pequeno. Se você quiser dar nome para essas características controladas por esses genes, talvez fique mais interessante. Ele é, por exemplo, alto e moreno. Então, a probabilidade dele ser alto é de 1/4. A probabilidade dele ser moreno também é 1/4. A probabilidade de juntar essas duas coisas em um único indivíduo vai ser de 1/16. Então a possibilidade começa a ficar reduzida e ela fica próximo de 6,3%. Então aqui eu tenho a regra da multiplicação. Se eu tenho a palavra e, eu uso a multiplicação das probabilidades isoladas. E eu só posso fazer isso porque os genes aqui são independentes. Vou imaginar essa outra situação aqui, onde eu tenho o cruzamento desse indivíduo, eu estou olhando aí para um indivíduo com esse outro indivíduo aqui. E eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 características. Então eu tenho essas 5 características. O indivíduo é descrito por isso, 1, E2, E3, E4, E5. Eu quero saber desse cruzamento qual a probabilidade de eu ter o indivíduo com esse genótipo aqui.
ele é recessivo em 3 características e homozigoto dominante em outras 2. Esses são os pais. Qual a probabilidade de obter ele? Novamente, eu penso nas probabilidades individuais. Então, quando eu olho lá em cima, qual a probabilidade de obter esse genótipo aqui? A gente já sabe que é 1/4. Para a situação 2, qual a probabilidade de obter B grande e B grande? 2 aqui, o 2 correspondente no outro indivíduo está aqui. Qual a possibilidade de obter B grande e B grande do cruzamento entre 2 monohíbridos? A gente viu também que é 1/4. C grande, dessa situação, o indivíduo é homozigoto dominante aqui e ele é heterozigoto aqui. Então, se eu tenho dúvida, eu posso fazer o quadro de Punnett. Heterozigoto, o homozigoto produz um único tipo de gameta. C grande, C pequeno. É esse daqui que me interessa. Ele aparece com uma frequência de meio. D pequeno, cruzamento entre 2 monohíbridos, a gente sabe que é 1/4. A situação aqui se repete no E. É esse mesmo tipo de cruzamento aqui, que a gente viu para o alelo, para o gene C, só que para um outro gene. Então ele vai ser meio. Então o indivíduo é isso, é isso, é isso, é isso e é isso. A gente multiplica as probabilidades. Isso vai dar, então, que é aproximadamente 0,39%. Então, aqui eu multipliquei por 100. Então, essa é a probabilidade a mostrar um indivíduo com esse genótipo, dado os genótipos dos pais. Então, o que esse valor significa? Significa que em 100 indivíduos eu vou ter 0,39 com esse genótipo. Pô, mas não existe 0,39 indivíduos, eu quero 1. Qual deve ser o tamanho do meu plantel, então? Vamos imaginar que eu tenho plantas cultivadas. Quantas plantas, no mínimo, eu tenho que cultivar, que eu tenho que produzir desse cruzamento para obter um indivíduo com esse genótipo? Então, eu vou ter aqui, fazendo essa regrinha de 3 simples, dá mais ou menos 256 plantas. Então, eu preciso de 256 plantas, no mínimo, para obter uma com esse genótipo aqui. E se você fosse encontrar essa frequência aqui num quadro de Punnett, é complicado. O quadro é extremamente grande, trabalhoso de ser feito, a probabilidade de erro é muito grande. Então, é muito mais interessante usar estatística para responder do que ficar tentando fazer quadro de Punnett nessa situação. Uma outra estatística que a gente pode utilizar na genética é uma estatística que compara frequência esperada com frequência observada. E o nome dela é um teste chamado de Q². A fórmula está aqui. Então, é o somatório de valores observados menos os valores esperados ao quadrado divididos pelos valores esperados. Você tem um grau de liberdade, que é dado pelo número de classes, por exemplo, 2 classes fenotípicas, 3 classes fenotípicas, menos 1. E quando é que você usa um teste estatístico? Vamos falar em particular, quando é que eu uso Q²? Eu posso ter essas 3 situações que estão representadas aqui. Existe uma diferença entre o observado e o esperado. Vamos olhar primeiro para essa situação aqui. Olha. Quando eu tenho o observado idêntico ao esperado, o meu Q² assume valor 0. E o meu valor de P, eu não vou entrar em detalhes aqui o que é o valor de P, isso vocês devem ter visto ou estão vendo na estatística. Então, quando o observado e o esperado são idênticos, não podia ser diferente. O meu P vai ser 1 e o Q² vai ser 0. Isso é uma indicação clara de que o que eu observei é
igualzinho àquilo que eu esperava. Mas eu posso ter uma outra situação, essa aqui, onde a diferença entre o que eu observei e o que eu esperava é relativamente grande. Quando as diferenças são muito grandes, ou quando elas são inexistentes, normalmente eu não preciso de teste estatístico nenhum. Voltando aqui para a situação de diferenças muito grandes, quando isso acontece, o Q² ele vai ser maior do que zero. Lembra que se as coisas forem iguais, se o observado for igual ao esperado, Q² é igual a zero. Se as diferenças entre observado e esperado são muito grandes, o Q² é muito maior do que zero. Quanto maior? Não sei te dizer, mas é muito maior. E por consequência, o valor de P fica bem perto de zero. Na maioria das vezes, ele é assumido como sendo zero. Isso é um sinal claro de que o que você está observando é extremamente diferente daquilo que você esperava. Então, é essa situação central aqui que, na maioria das vezes, necessita de um teste estatístico. Existe uma diferença, ela não é muito grande e nem é nula. E você usa o teste estatístico para saber se aquilo que você está vendo como sendo diferente é ou não produto do acaso. Nessa situação, o Q² também vai ser maior do que zero, mas a gente só vai considerar a diferença sendo significativa se o valor de P for maior do que zero e menor do que 0,05. Então, o valor de P vai ter que ser maior do que zero e menor do que 5%. Se isso acontece, aquilo que você está observando é estatisticamente diferente daquilo que você estava esperando. Se você calcula Q² na mão, usando calculadora, você vai ter, usando então aquela fórmula que foi apresentada aqui atrás, o que você vai ter é um Q² calculado. Você sabe qual é o teu grau de liberdade, é o número de classes menos 1, então isso daqui é K menos 1, e você sabe que para aceitar uma diferença como sendo significativa em termos estatísticos, ela tem que ter P menor do que 5%. Então, olhando para P 5% e considerando os graus de liberdade, você vai ter aqui dentro os valores de um Q² que a gente chama de tabelado. Se você compara o Q² calculado com o Q² tabelado, e o teu calculado é maior do que o tabelado, você rejeita tua hipótese nula. E, novamente, eu não vou entrar em detalhes o que é uma hipótese nula. Mas, rejeitando a hipótese nula, você assume que o que você observou é diferente daquilo que você esperava. Por sua vez, se o Q² calculado é menor do que o Q² tabelado, você aceita a tua hipótese nula. E com isso você tem que o esperado e o observado são iguais. Aqui está um exemplo, só para a gente ver como que isso funciona. Então, 100 é o número da minha amostra, é o valor que ela tem, eu tenho 100 flores, e eu estou imaginando que eu estou fazendo um cruzamento entre monohíbridos, observei 100 indivíduos aqui na F1, e se as coisas andarem de acordo com o esperado pelas leis mendelianas, eu devo ter aqui a proporção 3:1. Eu estou assumindo que vermelho é dominante, então eu devo ter 3 vezes mais flores vermelhas do que flores brancas. De outra forma, 75% da minha amostra deve ser colocada na categoria flor vermelha e 25% da minha amostra deve ser colocada na categoria flor branca. Esses valores estão aqui e eles estão de acordo com o esperado. 75% de uma população de 100 vai ser 100 vezes 0,75. Então, esse valor aqui é obtido fazendo 100 vezes 0,75. Esse valor aqui é o 100 vezes 0,25.
Mas eu vou lá e conto, e eu contei 84 vermelhas e 16 brancas. E aí me vem a pergunta: será que o que eu observei está de acordo com o previsto pela primeira lei de Mendel? Eu faço o Q² para responder essa minha pergunta. Então eu tenho aqui o observado menos o esperado ao quadrado dividido pelo esperado. É o somatório. A outra categoria, 16 menos 25 ao quadrado dividido por 25. Eu nunca vou ter valor negativo aqui por conta desse quadrado. Esse quadrado neutraliza o negativo. Então, fazendo as contas, eu vou chegar a esse valor de Q². E esse valor é calculado. Se eu vou lá na tabela, eu tenho quantas classes? 2. Então, meu grau de liberdade é 2 menos 1, 1. 5%, 3,841 é o meu valor de Q² tabelado. Quando eu comparo 4,32 com 3,84, eu chego à conclusão que o meu Q² calculado é maior do que o meu Q² tabelado. E com isso, eu rejeito a minha hipótese nula. Lembra que a minha hipótese nula está formulada aqui. A amostra vem de uma população de flores tendo a proporção 3:1 de flores vermelhas para brancas. E não é isso que acontece. Tá? Então, o que eu observei não está dentro daquilo que eu esperava. Por isso, o H0, a hipótese nula, foi rejeitada. Eu posso usar um outro modelo matemático. É importante que a gente assuma que a primeira lei de Mendel, a segunda lei de Mendel, os padrões mendelianos, vamos chamar assim que é muito mais fácil, muito melhor de ser entendido, os padrões mendelianos de herança são modelos matemáticos. Aqueles processos que alteram os padrões de herança mendelianos, como, por exemplo, codominância, ausência de dominância, ligação fatorial, epistasia, tá? Então, algum tipo de interação gênica, todas essas situações devem ser entendidas como modelos matemáticos também. Elas permitem que você faça predições. Então, olhando para essa nova situação aqui, eu estou assumindo que o meu cruzamento é entre dois dihíbridos. Se o acasalamento é entre dihíbridos, então eu espero o aparecimento de 4 classes fenotípicas. Os indivíduos que são colocados nelas são descritos por 2 adjetivos. E esse, então, parece ser o caso típico dessa situação. Eu conto, então eu monto as 4 categorias e conto o número de indivíduos que eu vou colocar em cada uma delas. Então, são esses números que aparecem aqui dentro, nesse campo observado. Somando esses valores, eu tenho o tamanho da minha amostra total. Quais vão ser os valores esperados de acordo com esse padrão de herança aqui? Bom, o esperado é que na primeira categoria, a que agrega o maior número de indivíduos, eu tenha a proporção 9/16. A segunda, 3/16. A terceira, 3/16. A quarta, 1/16. Para eu obter aqui esse valor, 140,6, eu pego 250 e multiplico por 9/16. E vou fazer isso com todos os outros valores. Agora, então, eu tenho um valor esperado que pode ser comparado com o valor observado. O Q² já está feito aqui. Então, eu tenho aqui as 4 situações, o somatório dos valores obtidos daqui, e eu tenho, então, no final, o meu Q² calculado. Meu número de classes são 4 menos 1, então meu grau de liberdade é 3. Eu sempre considero o valor de P como sendo 5%. Então, meu Q² calculado é 7,815. E, novamente, o meu Q² calculado, está aqui em cima, é maior do que o tabelado. Com isso, eu rejeito o H0. Isso quer dizer que os dados que eu tenho
não batem com o esperado pelo modelo que eu tenho. Nessa situação em particular, meu modelo era o cruzamento entre 2 híbridos. E o padrão de herança esperado era 9 para 3 para 3 para 1. E não é esse 9 para 3 para 3 para 1 que aparece no experimento que eu conduzi. Eu tenho que, nesse momento, achar um outro modelo. Se todas as premissas para um teste estatístico ser realizado foram cumpridas, eu posso testar um outro modelo ou imaginar uma outra explicação para aqueles dados que eu estou vendo. É normalmente assim que a gente trabalha. Mas vamos ver outras maneiras de a gente calcular Q². Planilhas eletrônicas oferecem um jeito bastante interessante de você entender vários conceitos estatísticos. Vamos pegar esse nosso exemplo que envolvia o padrão de herança mendeliano 9 para 3 para 3 para 1. Então ele se refere ao cruzamento entre 2 híbridos. E vamos ver como é que a gente calcula as frequências esperadas dada essa proporção. Então, se eu tenho aqui liso e amarelo como sendo a categoria mais numerosa, eu espero que eu encontre aqui o número total de indivíduos, então 250, vezes 9 sobre 16. Então eu espero que aí, nessa categoria, eu encontre 140,6265. Vamos arredondar isso para somente uma casa. Então, uma casa decimal, 140,6 é o que eu espero encontrar na categoria amarelo liso, é a mais numerosa. Na segunda categoria, eu espero encontrar o total vezes 3/16, 3 sobre 16. Na próxima categoria, então, eu espero o 250 vezes 3 sobre 16. Então está aí 46,9 indivíduos também. Na última categoria, eu espero 1 sobre 16 avos daquele total. Está ali, 15,6. E agora eu tenho, então, a possibilidade de comparar o que eu observei com o que eu esperava. Essa comparação vai ser feita utilizando o teste Q². Só que no caso aqui do Excel, que é a planilha que eu estou utilizando, mas existem várias outras, todas elas funcionam da mesma maneira, ele não me dá o valor de Q², ele vai me dar o valor de P. Mas vamos ver o que é que acontece. Então aqui no exemplo que a gente teve do PowerPoint, o meu Q² calculado foi maior do que o Q² tabelado, e eu rejeitei a hipótese nula. Isso quer dizer que o que eu observei não é igual ao que eu esperava. O meu modelo utilizado não serve para explicar os meus dados. Então eu vou pintar essa célula aqui, só para a gente não se perder. E aqui eu vou colocar então o valor de P do teste Q². Aí eu venho aqui em fórmulas, inserir função, existe aqui a estatística, vou procurar teste Q², está aqui, dou OK. A primeira pergunta que o programa, que o Excel no caso faz, intervalo real. O intervalo real é o meu observado, são esses dados aqui. O intervalo esperado são aqueles valores que eu calculei, então são esses valores aqui. Dou OK. Pronto. Então está aí um P menor do que 0,05, indicando que o que eu observei não é igual ao que eu esperei. O programa não me dá o valor de Q², mas a gente pode fazer uma brincadeira. Vamos supor que o que eu esperava foi idêntico ao que eu encontrei. Nessa situação, vocês lembram que o meu valor de P vai ser 1.
e o valor de Q² vai ser 0. Vamos ver se isso acontece. Então, eu vou colocar aqui, os números vão ser idênticos. Os valores sendo idênticos, o meu valor de P assume o valor 1. Então, as coisas são exatamente como deviam ser. E, nessa situação de P igual a 1, Q² vai assumir o valor 0. Então, essa é uma forma que você pode utilizar a planilha eletrônica para exercitar alguns conceitos estatísticos. Vamos usar agora um programa estatístico para fazer esse cálculo de Q². Então, o programa que eu vou usar para fazer esse teste de Q² é um programa gratuito desenvolvido pelo Instituto Mamira-Uá. Ele está disponível. Eu vou deixar o link aqui na seção de descrição do vídeo. E vocês podem baixar se quiser e treinar o uso dele para resolução de problemas estatísticos. Para usar esses dados no Biostat, eu preciso organizar eles em colunas. Então, os dados que eu tinha aqui em linha, eu passo para colunas. No caso do Excel, tanto faz, ele vai ler em linha ou coluna de acordo com a tua seleção, mas no Biostat não. Ele só vai ler se os dados estiverem organizados em colunas. Uma outra coisa, para você usar o Biostat, se o teu Excel tiver ajustado para separar casas decimais com vírgula, você tem que mudar isso. Então, você tem que ir na seção de opções aqui do Excel, está dentro de avançado, separador decimal. Vou usar então o separador do sistema. Pronto. Então, agora, o separador do sistema separa o decimal com um ponto. Está tudo certo. Copio os dados aqui do Excel. Transfiro para o Biostat. Transferiu corretamente. Eu só vou nomear aqui. É F2 para nomear. O Biostat tem uma seção de ajuda muito boa. Então, tudo isso que eu estou falando, vocês podem depois olhar com mais calma. Então, aqui é o observado. A outra, F2, é o esperado. Pronto. Então, no Biostat, eu venho em Estatísticas, venho em uma amostra, Q², proporções esperadas desiguais. Por que eu tenho que escolher esse teste? Porque eu vou comparar duas proporções, uma que eu observei, a outra que eu esperei, e dentro delas existe uma diferença. Lembra que meu modelo é 9 para 3 para 3 para 1. A primeira categoria agrupa perto de 56% dos dados, e a última perto de 6%. Então, as proporções são desiguais. Seleciono as duas colunas e clico em executar estatística. E aqui me aparece o valor do teste. Esse valor de P, 0,0299. Vamos olhar aqui no Excel. Está aqui o valor de P, 0,02966. Então, bem parecido. Algumas diferenças sempre vão existir, porque os algoritmos utilizados são diferentes. E aqui me fornece, então, o valor de Q², 8,956. Lembra que a gente tinha esse Q² calculado lá na planilha. Vamos ver qual é o valor. Então, o nosso Q² calculado está aqui, 8,78. Novamente, há uma pequena diferença, mas isso ainda não invalida a nossa conclusão geral. O valor de P é muito pequeno, perto de 0,0299. Então, ele é menor do que 5%. Lembra que quanto mais próximo de zero for o valor de P, mais diferente é o observado do esperado. Como esse P é menor do que 5%, então ele está mais próximo de zero, a gente conclui que o que a gente observou não é estatisticamente igual ao que a gente observou. Em outros termos, o nosso modelo não é válido. Os dados que a gente tem não correspondem à distribuição 9 para 3 para 3 para 1. A gente precisa conseguir uma outra
explicação para os dados que a gente obteve. Então, normalmente, a gente utiliza um programa estatístico para fazer essas inferências. Eu acho muito complicado você, de fato, trabalhar com qualquer tipo de pesquisa, seja ela genética ou qualquer outra, ou quando o volume de dados é muito grande, você ficar fazendo cálculos na mão, usando calculadora e papel. Evidentemente que para você utilizar um programa estatístico, você tem que conhecer minimamente a teoria que está por trás daqueles números que são apresentados. Um programa estatístico faz basicamente isso. Ele te apresenta números do jeito que você quiser. Então você pode colocar números de uma forma errada e você vai obter os resultados de acordo com aquele erro que você cometeu. Vamos aproveitar esse programa agora e vamos fazer aquela brincadeira que a gente fez no Excel. Vamos colocar que os dados esperados são idênticos aos dados observados. Nessa situação, o que eu devo obter? P igual a 1, Q quadrado igual a 0. Vamos ver se é isso que acontece. Então, estatística, uma amostra, Q quadrado, proporções esperadas desiguais. Executo. Está aí. Os mesmos dados, Q quadrado igual a 0, P igual a 1, exatamente como a gente esperava, as coisas são idênticas. Graus de liberdade, 3. A gente tem 4 classes fenotípicas, o grau de liberdade é calculado 4 menos 1, dá 3. Vamos colocar agora os dados sendo absolutamente diferentes. O que eu devo esperar? P próximo a 0 e um Q quadrado muito grande. Então vamos brincar aqui novamente com os dados. Eu peguei os 250 e distribuí nessas categorias dessa forma. A primeira agrupando 200 indivíduos e a última agrupando apenas 1. Os dados observados e esperados são extremamente diferentes. Vamos ver se a nossa ideia bate com o cálculo que o programa vai fazer. Então, seleciono. O que eu devo ter agora? P muito perto de 0. E um Q quadrado muito maior do que 0, um Q quadrado muito grande. Está aí um P muito próximo de 0 e um Q quadrado muito maior do que 0, indicando claramente que o que eu observo é muito diferente do que eu espero. Com isso, eu espero que vocês tenham entendido. Eu fico por aqui. Até o próximo vídeo.